E aí, meus jovens, estamos começando mais um Hopecast, o podcast da Hope Class, a escola sabatina jovem da Central de Vitória no Espírito Santo. E estamos aí no nosso na nossa primeira lição do ano, uma lição nova, né? Não sei até quando a gente pode chamar essa lição de nova, mas estamos aí na terceira semana da nossa nova lição aí de 2021, a lição Contexto Bíblico, onde a gente tem o tema, o foco, esse trimestre, no livro de Romanos, né, que é uma das cartas de Paulo, que traz alguns ensinamentos muito interessantes para a gente. Inclusive, essa semana, o título do nosso estudo é O Dom da Graça de Deus. E eu achei bem interessante esse título para falar da graça, um assunto até um pouco complexo, mas é por isso que eu não estou sozinho aqui e eu trouxe mais pessoas para poder participar comigo. Vou começar apresentando o pessoal, justamente por ele que está sempre aqui comigo, meu querido Vinícius Galter. Como é que você está, meu amigo? Fala, meu querido Ronald, você que está escutando aí também mais um episódio do nosso podcast aqui da Hope. É um prazer imenso estar aqui junto com você e dessa galera sempre da pesada aí para comentar a lição semanal. E vamos aí, cara, que hoje o tema também tá interessantíssimo aí, sempre na cola de Paulo. Show de bola, maravilha. E nós temos nossa presença feminina aqui hoje também registrada, ela que já esteve aqui algumas vezes, já esteve na nossa classe também, junto com a gente, passando a lição, nossa querida Lourdes. Como é que você tá, Lourdes? E as férias, como é que são as coisas? Oi, tô muito bem, né, nas férias aí no Missão Caleb, para servir ao Senhor. Tô gostando muito da lição dessa semana e vamos que vamos. Show de bola. E deixei ele por último, porque a estreia dele aqui, um grande amigo meu querido Denison. Como é que você está, meu amigo? Está offline. Está. Eu tava está bem mutado. segurando o botão aqui. Pronto, agora foi. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Deus tá dando força pra gente aguentar a semana aí e tá hoje aqui podendo marcar presença com vocês aí, conversar um pouquinho sobre essa lição que está... eu gostei muito da palavra que você falou, Ronald. Ela é um tema muito complexo, né, cara? Então, a gente vai tentar entrar aí, pelo menos, dar uma explicada de forma geral para todo mundo dar uma entendida aí, se Deus permitir. Show de bola, maravilha, é isso aí. É interessante que, como essa lição nova sempre traz uma tirinha, né, algumas informações para a gente poder, no sábado até, pensar, pesquisar um pouco sobre o assunto. E a tirinha dessa semana, que vocês que estão aí, tanto ouvindo a gente no YouTube, também ouvindo a gente no Spotify, conseguem ver a tirinha aí, né? Nós temos nesse primeiro quadrinho, tem uma moça aí lavando não, na verdade, ela começou a lavar as vasilhas aí, que a pia tá cheia, hein? E aí ela falando, eu que lute, né? Naquela famosa frase que virou meme na internet. Nós temos um camarada também sentado aí numa mesa com notebook, calculadoras, né? Muitos talões de cheque, eu acredito, para pagar, ali, ó, escrito pague já. E ele falando a mesma frase icônica, né? Eu que lute. E no nosso último e terceiro quadrinho, nós temos uma charge ali, né? Jesus desenhado com as mãos ali, ó, uma observação interessante que eu percebi aqui, ó, as mãos dele já estão perfuradas, ou seja, ele já se sacrificou e ele diz, né, lutei por você. Eu achei bem interessante essa tirinha, né, uma tirinha que fala justamente sobre as nossas dificuldades na semana, e eu queria já aproveitar para perguntar a Lourdes, né, que também comentou aí nos nossos bastidores, que está participando de alguns movimentos do Caleb. Nós quatro estávamos falando aqui nos bastidores que estamos bem cansados, que o dia foi bem corrido. E eu queria saber da Lourdes o que ela entendeu dessa tirinha aí, né? Até a própria lição traz a gente. O que você anotou aí, Lourdes, no dia de sábado? O que você entendeu que pode contextualizar? O que tem a ver o dom da graça de Deus, que é o título da semana, com essa tirinha que eles trazem aí pra gente? Então, essa tirinha eu achei bem interessante, muito legal. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa semana, né, na lição dessa semana, e também a tirinha e os textos complementares, é que nós somos todos iguais, a graça de Deus cobre a todos nós,
E Jesus está falando aqui, eu lutei por você. A gente tem que lutar pelos nossos problemas, mas Jesus está lutando por todos nós. A gente só se preocupa com os nossos problemas, né? Eu que lute pelo meu problema, né? Mas Deus não. A graça dele cobre a todos. É bem legal isso que você comentou sobre a graça cobrir a todos, porque o verso, né, da semana está lá no livro de Romanos, né, obviamente, mas lá no capítulo 3, né, os versos que vai de 21 a 31, né, e esses versos eles são interessantes porque traz aqui justamente uma introdução de mais ou menos para a gente entender o que é a graça. Eu gosto muito da tradução que eu tenho aqui na linguagem de hoje, na minha Bíblia, e aí ela diz o seguinte, ó, começa com o título assim, salvação por meio da fé. E aí vem dizendo assim, mas agora Deus já mostrou que o meio pela qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte, Deus aceita as pessoas por meio da fé e que elas têm em Jesus Cristo. E assim que ela trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecam e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E aí continua, né, no verso 24, vai embora falando um pouco mais sobre a graça. Mas eu achei muito interessante esse verso porque fala exatamente sobre o que a Lourdes comentou. Muitas vezes a gente tem ali a impressão de que a graça ela é destinada para algumas pessoas específicas. Né? A graça é destinada somente para aquelas pessoas que buscam a Deus todos os dias pela manhã, lendo ali a sua meditação, lendo ali a sua lição e tal. É óbvio que essas pessoas estão cada vez mais próximas da graça de Deus. Mas quando Jesus se sacrificou por nós, ele se sacrificou por todo mundo, né? Isso é muito interessante porque no livro de Romanos, no próprio capítulo 3, assim como no capítulo 2, a gente tem Paulo falando sobre os gregos, falando dos gregos. E ele começa falando dos gregos, os gregos fazem isso, os gregos fazem aquilo, e isso é errado, e não sei o quê. E os judeus, obviamente, ali, né, os cristãos, só ouvindo e concordando, óbvio, né, realmente, isso aí que eles falam, isso aí que eles fazem, tem alguma coisa errada, né, tal. E aí, depois, tem uma reviravolta, né, Paulo fala assim, eles estão fazendo coisas erradas, mas vocês, cristãos, estão fazendo a mesma coisa. E aí, isso é bem interessante porque, se por acaso a graça de Jesus, né, fosse direcionado para algumas pessoas específicas, se os cristãos da época faziam as mesmas coisas que os gregos da época, se a gente fosse seguir essa lógica, a graça também não alcançaria, né, os cristãos daquele período, assim como talvez não alcançariam os cristãos de hoje. Só que a gente precisa entender que a graça ela não funciona desse jeito. É muito difícil para a gente entender como é que funciona a graça, né? Porque, afinal de contas, na nossa sociedade de hoje, que não é muito diferente daquela época, existe um esquema que a gente chama de meritocracia, ou seja, você só recebe alguma coisa se você merecer receber aquilo. Então, esse dom da graça, essa coisa que vem de graça, literalmente, e que a gente não precisa fazer nada para receber, é algo um pouco complexo, um pouco diferente. E aí eu queria aproveitar o Denison, que também concorda comigo, que é muito difícil da gente entender exatamente como que funciona a graça, e pedir para ele trazer uma ideia daquilo que ele estudou durante a semana e daquilo que ele compreende também, de qual que é a diferença, né, dessa graça que Jesus oferece para a gente e desse sistema de meritocracia que nós temos hoje. Por que é tão difícil para a gente entender e aceitar a graça, Denis? Rapaz, eu gosto muito de partir do princípio de que todo mundo pecou, né? Que foi aquele texto lá, todos pecaram e carecem da glória de Deus. É importante nós entendermos que nós pecamos e que toda a humanidade pecou e que toda a humanidade necessita dessa graça. Então, Jesus não morreu na cruz como uma opção, um bilhete, um item na prateleira para a gente pegar caso a gente precise. Não, todos precisam, é obrigatório. Mas nem todos, infelizmente, aceitam ou acreditam, ou têm fé, né, no sacrifício ou em Jesus. Mas, de forma geral, é isso que vai fazer a diferença na salvação da pessoa, enfim.
nós temos muita dificuldade, porque, cara, ainda mais vivendo numa sociedade capitalista como nós vivemos, tudo que nós fazemos, fazemos para ter um ganho, né? Fazemos para ter algo em troca, para ter um salário, para ter uma ajuda, enfim. Então, quando Deus aparece e fala bem assim, gente, vocês entendem que vocês todos pecaram e que vocês precisam de mim, precisam da minha justificação sobre vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer e eu vou fazer o sacrifício por vocês. Eu vou ser o sacrifício. E aí, ele dá isso pra gente. Cara, é muito complicado a gente entender em vários âmbitos, né? Não só no âmbito emocional, porque a gente acha que a gente é super pecador e falho e nós não merecemos uma coisa tão grande como a graça de Cristo, mas também porque a gente gosta de ter o que a gente conquistou para ter. Só que nós, como humanos, somos totalmente incapazes de alcançar qualquer coisa próximo de graça. Não conseguiríamos nunca e não vamos conseguir. Mas mesmo assim, Deus concede pra gente e Ele sabe o que faz. Ele sabe porque Ele faz, porque a gente precisa desesperadamente. Eu achei muito legal isso que você falou, Denison, né, da gente não conseguir entender, né, por que é de graça, por que isso acontece, né? Principalmente porque nós vivemos na nossa sociedade hoje, né? E isso é algo que a gente não entra na nossa cabeça. Porque, assim, pensam comigo, numa realidade nossa, do dia a dia. Quando a gente, por exemplo, eu acho que todo mundo aqui, talvez a Lourdes esteja passando por isso nesse momento, já passou pelo ensino médio, né? Então, nós tivemos ali aquela dificuldade do ensino médio, primeira, segunda série, terceira série do ensino médio, né? Estudamos muito, várias matérias, então tem a formatura do terceirão, né? E aí chega lá no terceirão, tem aquela formatura legal, bonita, não sei agora, né, nesses anos de pandemia, como que vai ser, mas geralmente a gente tem aquela formatura, a gente tem aquela sensação de vitória, sabe? A gente passou por dificuldades, tivemos dificuldades em alguma matéria específica, mas graças ao nosso esforço, graças à nossa dedicação, nós conseguimos alcançar o mérito, a vitória, né, de ter finalizado o ensino médio. E aí, depois que vem o ensino médio, a gente pensa assim, massa, estou preparado agora para a graduação. E aí a gente começa a estudar para o Enem, e começa a fazer as coisas, e estuda, e dedica tempo, várias horas do dia, e todo aquele sacrifício, faz a prova do vestibular, passa na prova do vestibular, e aí chega na faculdade, massa, estamos na faculdade, agora eu vou estudar somente aquilo que eu quero. Chega de matemática, chega de física, agora eu sou de humanas, né? Isso aconteceu na minha cabeça, tá? Mas, assim, a gente vai sempre lutando e sempre conquistando coisas. Isso não é, de certa forma, ruim, né? Poxa, você ter a oportunidade, né, de dizer, olha, eu conquistei um emprego, eu passei no ensino médio, passei numa graduação, no vestibular, isso não é de forma, não é algo ruim. Mas o difícil da gente entender é que a gente não precisa fazer nada para receber a graça que vem de Jesus. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Nós estamos tão mergulhados dentro de uma meritocracia nesse mundo moderno que nem é algo tão difícil assim, não é algo tão moderno assim, que antigamente os gregos, para eles conquistarem alguma coisa, para eles terem boas colheitas, eles precisavam fazer sacrifícios para um Deus, né, para uma entidade ali religiosa que estava ligado diretamente à plantação e colheita. Ou então, se ele precisava ir bem na pescaria, precisava fazer sacrifícios a um Deus, a uma entidade que estava ligado diretamente à pescaria. Então, assim, eles também não estão nós também não estamos tão distantes assim deles. Essa nossa sociedade hoje dificulta bastante de entender qual que é o propósito da graça. E aí eu queria aproveitar e já jogar essa bomba no colo do Galter aí, né? É muito difícil para a gente entender sobre a graça porque a gente acredita que as nossas ações é que vão nos salvar. E aí, meu querido Galter, a gente já teve essa discussão sábado passado lá na nossa classe Hope, lá na Igreja Central de Vitória. As nossas
nossas ações em que vão nos salvar? O que a ação tem a ver com a graça? Essas duas coisas se combinam? Como que a gente pode entender essa confusão, essa dificuldade aí, meu querido? Pois é, meu parceiro, isso aí é um tema que vai com certeza acompanhar as nossas discussões aí por mais algumas vezes, enquanto essa lição estiver durando aí. Porque é um tema muito importante quando a gente conversa sobre fé, e aí tudo que envolve o assunto, né? E o tema das obras é algo que sempre acompanha, por causa dessa discussão que acaba gerando alguma confusão, alguma ideia que pareça estranho, mas como assim? Existe a lei, mas eu não preciso seguir a lei para estar salvo. Então, para que eu vou seguir a lei? Se é só pela graça. Então, eu posso ficar tranquilo e tal, não sei o quê. Mas é porque, como você falou aí, cara, e como vocês estavam conversando agora mais cedo, né? No dia da gravação aqui de hoje, o Ronald estava com o Simon lá no Instagram se eu não me engano, do Ministério, Associação do Ministério Jovem, cara, corrige aí para mim, por favor. É isso mesmo, é isso mesmo. Isso aí, da Associação do Ministério Jovem aqui do Espírito Santo, falando sobre justamente essa mesma lição que a gente está conversando aqui. E aí eles discutiram lá, o Simon já perguntou para ele também, esse mesmo assunto sobre por que a gente tem esse costume, essa dificuldade de entender que é possível sim que algumas coisas sejam dadas a nós. É natural que a gente estranhe, né, quando algo é oferecido a nós sem custo algum. Imagina só, eu tô lá num restaurante, uma churrascaria, sou fã, aí, né, uma carne bem passada, e aí na hora de pagar a conta lá, o pessoal sabe que um churrasco não é lá a coisa mais barata que tem hoje em dia aí. O garçom vira para mim e fala, não, sua conta já tá paga. Rapaz, eu vou demorar uns 10 minutos para o cara conseguir me convencer isso aí, porque não é normal. E aí também, voltando no assunto de meritocracia, sem querer levantar, claro, nenhum tipo de discussão ou polêmica sobre o caso, eu tenho para mim que a meritocracia ela não é nenhuma verdade absoluta e muito menos uma mentira absoluta. Afinal de contas, eu só vou chegar em algum lugar na minha vida através de um esforço, né? Eu tenho que estudar para passar na escola, eu tenho que estudar ainda mais para conseguir talvez um emprego, ou me esforçar no meu emprego para conseguir uma posição que me dê aí tranquilidade, a vida que eu desejo. Então, a meritocracia ela funciona, só que não de forma absoluta, como é nesse caso aí que você está perguntando para mim, Ronald. Quando a gente vai para o assunto da fé, como a gente conversou lá na Hope Class, e com certeza a gente vai conversar de novo isso aí com o passar do tempo, e a fé, esse sentido de salvação, não há nada que eu faça que me garanta a salvação. Não tem ação, movimento, que nem o pessoal da Missão Caleb aí, hoje também no dia da gravação aqui foram lá doar sangue, no sábado passado fomos distribuir alimentos para pessoas em condição de que moram na rua, né? E nada disso vai estar lá no meu livrinho lá da salvação, como ele fez isso aqui naquele dia, ok, um ponto para ele. Mas nesse outro dia aqui, putz, ele mentiu. Então retira aí, vamos colocar meio ponto, não sei. Isso não funciona, não é assim que Deus enxerga, que Deus pensou nesse caso. A gente vê, como Paulo vem falando aí no texto-chave da lição dessa semana, e a gente também conversou isso lá na classe, a gente chegou nesse entendimento de que, antes de tudo, vem a fé. Quando eu acredito, quando eu decido na minha vida, eu imponho isso, essa realidade para mim, se eu entendo como que as coisas vão funcionar dessa forma, será um movimento na minha vida, uma mudança na minha vida que acontecerá de forma extremamente natural. Será a partir do amor, a partir da felicidade, da gratidão, eu vou entender aquilo que Deus quer para mim, aquilo que Ele sabe que é o melhor para mim e aquilo que Ele me pede para fazer também para os que estão ao meu redor, que talvez não tenham entendido, não tenham escutado ou não tenham aceitado a mesma fé que eu tenho. Então, é mais ou menos esse papo aí. É difícil de entender de primeira, às vezes até eu aqui, eu paro para pensar, reflito um pouco,
para chegar no entendimento melhor. Porque o natural, como a gente tem falado aí, é justamente nós conseguirmos algo através de um esforço. Porém, com relação à salvação, não é assim. Senão, seria uma luta, né, sem fim. Eu vou tentar fazer aqui de tudo da melhor forma possível, porque eu quero lá a estrelinha mais brilhante na minha coroa da salvação. E aí o Ronald está lá fazendo as nossas artes, né, fazendo a participação em live, está lá dirigindo a Hope Class, o Ronald está indo muito bem, não estou gostando disso não, porque eu também quero esse destaque. Né, o Denison? Então, exatamente isso. Eu acredito nisso também, cara, que apesar de ser um tema complexo, eu acho que Deus também trabalha da forma de meritocracia no que tem como trabalhar. Eu acho também super válido e eu acho que a gente cresce muito também, né? A gente motiva a gente, né? Mas eu acho interessante é que Deus atua exatamente onde nós não conseguimos atuar. Nós não podemos nos salvar, né? Então, a meritocracia não vai resolver de nada quando nós não podemos nos salvar. Então, Deus entra, atua e faz a parte dele, e isso que é maravilhoso, né? E é também outro detalhe que eu acho importante frisar aqui, que, pelo menos na minha visão, e acredito que o Ônus também tem essa visão, pelo que ele comentou na semana passada, a gente inverte a situação. É como se a gente trocasse as peças aí. Não é como se eu precise fazer algo para me salvar. Não, muito pelo contrário. Eu nasci na condição de salvo, porque Jesus já morreu por mim. Jesus não vai morrer, né, todo dia por mim, para que eu precise estar salvo. Não, ele já fez isso. Né, o peso inteiro do mundo, de tudo que eu fiz, de tudo que eu vou fazer ainda, eu vou errar durante a minha vida, infelizmente, mas é uma verdade, porque eu sou um pecador, eu não sou diferente de ninguém, inclusive, a gente conversou isso semana passada também, o meu pecado não é diferente de um outro pecado que a gente considera mais pesado ou mais leve. Jesus já morreu por nós todos. O que eu preciso me preocupar é no seguinte: o que eu estou fazendo que demonstre a minha gratidão com isso que Deus fez comigo. Afinal, se a morte de Jesus Cristo não significa nada para mim, isso quer dizer o quê? Que eu estou recusando essa graça, que aí esse dom da salvação. Se eu estou recusando o dom da salvação, obviamente eu estou recusando o céu, uma vida eterna, né? E a companhia de Deus. Então a minha preocupação tem que ser a seguinte: abraçar isso que Deus fez por mim. E quando eu abraço isso que Deus fez por mim, as coisas, e aí que a gente fala, as coisas vão começar a acontecer. Porque a gente tem essa diferença, né, de Paulo para Tiago. Tiago fala que as obras fazem parte, sim, e fazem. Não faz sentido você dizer que adora a um Deus, que ama a um Deus, mas não se importa com o que ele diz para você, ou o que ele pede para você. Eu sempre faço analogia pensando na minha família, por exemplo. Eu amo meus pais. Se meus pais me dizem assim: meu filho, faça isso por mim, por favor, eu farei. É óbvio, com todo prazer, inclusive, se for para ajudar eles. Da mesma forma, eu acho que é com Deus. Então, as obras não são essa questão da estrelinha ou do destaque. Não, é como se fosse assim, uma necessidade que a gente tem para mostrar essa gratidão. Então, não é para engrandecer a gente, é para engrandecer a Deus. Mostrar que a gente aceita o amor de Deus e tudo que ele fez por nós. Massa, maravilha. Galera, é interessante que a proposta dessa nova lição é que toda quarta-feira aparece uma palavra em destaque, né? Uma palavra-chave aqui. E aí eu vou começar com uma proposta um pouco diferente aqui no nosso podcast também, que eu preciso também comentar aqui que eu retirei essa ideia da galera do Save Point, né, que é um outro podcast que também faz estudo da lição jovem, e lá eles começaram a fazer o seguinte: pegar essa palavra da quarta-feira e perguntar para o convidado o que essa palavra significa para eles de acordo com o entendimento. Né? E a palavra dessa semana é a palavra graça, que nós já falamos várias vezes aqui. Então eu vou perguntar para cada um dos participantes aqui, começando por ela, pela Lourdes, o que no seu entendimento, tanto no que você estudou essa semana, mas no seu entendimento de toda a sua trajetória cristã, Lourdes, o que você identifica
que seja graça? Para você, o que é graça? Para mim é uma segunda chance, uma chance de vida eterna, porque Deus nos fez para sermos seres eternos, mas nós erramos e Ele nos oferece a graça como uma segunda chance. Bom demais, segunda chance. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu pensava assim, não, é a primeira chance. Não, mas peraí, vamos contar direitinho. A primeira chance foi lá no Éden, essa é a segunda chance, tá certo. E você, meu querido Denison, o que você entende assim pela palavra graça? O que vem à sua mente? Cara, a graça sempre me deu a ideia da presença de Deus, sabe? Tipo, eu tenho a graça de Deus, eu tenho a presença dele, eu tenho a bênção dele na minha vida. Eu acho que tudo englobaria esse conceito, assim. Claro que também como segunda chance, concordei muito com o que a Lourdes disse. Eu acho que não tem uma definição, né, fechada. Eu acho que para mim, quando fala graça, o que vem na minha mente é isso, é a presença de Deus, é o favor de Deus. Massa, massa, favor de Deus, né? É bem ligado mesmo à proposta, né, que está na Bíblia. Mas para você, Galter, o que significa graça para você? Cara, para mim é mais uma das muitas provas que Deus dá que Ele nos ama. É como se Ele gritasse assim pra gente: meus filhos, eu quero vocês, eu amo vocês. E desde muito tempo lá do primeiro erro, né, no Éden, tem sido travada essa luta aí, que é a cada momento, a cada dia, e Ele se demonstra disponível por nós e Ele nos quer. Então é mais uma prova aí do amor imenso que Deus tem por nós. Ele já fez tudo, Ele fez praticamente tudo que Ele podia ter feito por nós. A gente tem que fazer o menor dos passos para aceitar esse acolhimento aí, para a gente voltar para os braços de Papai do Céu. Massa, maravilha. É legal quando a gente percebe, a gente vê essa percepção diferente, né, de cada um. A palavra graça significa uma coisa diferente para cada um da gente que está aqui, né? Na minha cabeça, toda vez que vem graça, vem aquela música, né, do Arautos do Rei, do Prisma, né? Sempre vem a graça como algo que nós não merecemos, né? Um dom que Deus nos deu, mas que não vem de nós, né? Vem do próprio Jesus. É muito legal isso, porque eu me lembro de uma história que de vez em quando o pastor Rodrigo Silva conta, que é de um casal, né, um homem e uma mulher, que eles resolveram ler a Bíblia. E aí começaram a ler a Bíblia, e aí começaram a ler um terço da Bíblia, mais ou menos, e aí um virou para o outro e falou: olha, se tudo que está escrito nesse livro aqui for verdade, nós estamos errando, nós estamos pecando. E aí eles continuaram a ler a Bíblia e continuaram um pouco mais da metade. Um virou para o outro e falou: olha, se tudo que está escrito nesse livro aqui realmente for verdade, nós estamos perdidos, porque o nosso pecado vai nos levar à condenação. E aí, quando finalmente eles terminaram de ler a Bíblia, né, um virou para o outro e falou: olha, se tudo que a Bíblia diz realmente é verdade, nós temos a oportunidade de sermos salvos. Então, eu acho que isso é muito interessante e combina muito com o que a nossa queridíssima tia Ellen White fala para a gente lá na sexta-feira. Tem um trechinho do livro Fé e Obras, né, que é um livro até muito interessante que a gente deveria ler, né, que fala justamente sobre a distinção dessas duas palavras. E esse trechinho está lá na página 36 e 37. Eu vou ler só um pedacinho dele, se você quiser ler ele todo, dá uma olhadinha lá na sexta-feira da sua lição. E diz o seguinte: mesmo que reconheçamos nosso estado de desamparo sem Cristo, não devemos nos desanimar. Devemos confiar em um Salvador crucificado e ressurreto. Pobre ser desanimado e ferido pelo pecado. Olhe e viva. Jesus deu a sua palavra. Ele salvará a todos os que se chegarem a ele. Essa graça, essa salvação, ela está disponível para cada um de nós. E nós precisamos simplesmente aceitar o sacrifício de Jesus. E claro, se é uma coisa tão boa, se é uma coisa tão maravilhosa, você não quer que isso fique apenas para você, mas para todas as pessoas que você ama e que te cercam. Então é muito importante que a gente aceite o sacrifício de Jesus nas nossas vidas, para que nós possamos levar esse sacrifício na forma de amor e na forma das nossas ações,
aquelas pessoas que estão próximas da gente. Eu queria ficar o resto da semana aqui conversando com vocês, mas infelizmente precisamos terminar esse episódio. Claro que eu vou dar oportunidade para cada um fazer as suas considerações finais e trazer um pouco sobre o que mais gostou na lição e o que fica de aprendizado aí para a vida. Vou começar por ela, pela Lourdes. O que você mais gostou na lição, Lourdes? Quais são suas considerações finais aí? Olha, teve uma coisa essa semana na lição que me chamou muita atenção. Porque, assim, hoje em dia, as pessoas sempre falam de igualdade, que somos todos iguais e nós precisamos alcançar a igualdade, não sei o que, não sei o que. E eu percebi, através da lição, que o dom da graça de Deus nos coloca numa condição de total igualdade. Porque eu não posso me salvar, você não pode salvar, não tem ninguém que possa salvar, apenas Cristo. E isso faz também com que a gente tenha compaixão pelo outro, né? Porque eu erro, você também erra, e a gente tá todo mundo na mesma, e quem pode mudar a nossa situação é apenas Jesus. Então eu achei isso muito legal. Massa demais, né? É fácil da gente aceitar os erros das outras pessoas quando a gente percebe que nós somos imperfeitos, e que é Jesus que consegue, que pode nos dar o perdão, né? E você, Denison, quais são as suas considerações finais aí, meu amigo? Rapaz, o texto dessa semana é muito bonito, mas ele finaliza um pouquinho antes do final do capítulo. E no contexto, você lendo o capítulo inteiro 3, né, de Romanos, ele termina com uma frase que me faz pensar sempre muito, né? Que é eu vou ler na nova versão transformadora, Romanos 3:31. Está escrito assim: então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos a fé que cumprimos verdadeiramente a lei. A gente vive, infelizmente, numa sociedade muito extremista e, às vezes, a gente ouve de um lado, porque a gente precisa ter fé em Deus e aí tá tudo liberado, ou a gente precisa guardar a lei e nós não seremos salvos se nós não guardarmos a lei, assim, de forma única e exclusiva a lei. Eu gosto muito do equilíbrio que existe no livro de Romanos e ele deixa isso muito claro aqui. Nós precisamos guardar a lei e nós precisamos ter fé. Mas é impossível guardar a lei sem ter fé. E é impossível ter fé se nós não estamos ligados a Deus ou não buscamos a Deus. Então, eu acho que se nós buscarmos todos os dias esse equilíbrio, nós vamos ter sucesso na caminhada cristã, que é guardar a lei de Deus, mostrando para o mundo que nós queremos fazer a vontade de Deus, né? Não é só acreditar de que Jesus nos salvou e nós não produzimos frutos nenhum. Eu vou até pedir licença de uns segundinhos aqui. Tem um pastor uma vez que deu um exemplo muito interessante de que a produção de frutos, né, pela fé, é que nem uma árvore. Ela tá ali, ela precisa produzir frutos porque essa é a função dela para, enfim, meio ambiente, biologia e tal. Mas se você chegar perto do ouvido, com o ouvido perto da árvore, você não ouve a árvore gemendo para dar frutos. Ela vai dar frutos porque ela está ligada à fonte de alimentação dela, que é o solo, recebe chuva. Então, não existe sofrimento em dar frutos, ela vai produzir frutos. Então, se a gente continuar ligado a Deus, nós vamos começar a dar frutos e permanecer dando frutos enquanto estivermos ligados a Ele. Sensacional exemplo, né? E o mais importante, assim como a árvore, nós não vamos sofrer, né? Porque afinal de contas isso vai fazer parte da nossa natureza. Né, não, meu querido Galter? O que você acha? É isso aí. O Denison lembrou aí até da nossa lição passada, né? Das analogias aí com o sistema natural botânico. E eu fico com um pouquinho até do que a Lourdes falou, cara. Eu gostei muito. Vou nessa vibe aí, de que um dos segredos para a gente entender como essas coisas todas funcionam, assim, porque é um assunto muito complexo e delicado, é saber que eu sou tão merecedor quanto qualquer outra pessoa. Eu não estou em nenhuma posição acima ou inferior de ninguém. E nada do que eu fizer será capaz de mudar isso. A única coisa que eu preciso é de estar o mais próximo possível de Deus e da graça dele, que a minha vida será transformada a partir daí. Os meus frutos, né, nascerão a partir daí. Será um processo natural. E eu acho que por aí a gente entende muita coisa que ainda tem por vir na nossa caminhada cristã. Show de bola, maravilha.
Meus queridos, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. E você que está ouvindo a gente também, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você está ouvindo a gente no YouTube, faz uns comentários aí embaixo sobre o que você acha da graça, o que você entende da graça. Se você tem alguma dúvida, pode comentar aí embaixo também. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, dá um pulinho lá no Instagram, dá uma olhadinha no nosso conteúdo, @HopeClassVix, VX no final. E lá você pode mandar mensagens no nosso direct, algumas informações interessantes, algumas sugestões também. E claro, se você quiser participar do nosso podcast, o nosso espaço está aberto para você participar também. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e até semana que vem.